Uau, que bom estarmos de volta aqui no Tadel, treinamento avançado de líderes. E hoje eu quero falar sobre esse tema, olha só, judô de um braço só. Judô de um braço só. Daqui um pouco eu vou te falar por que estou usando esse tema, tá certo? Mas vamos só recordar que nós falamos no nosso último Tadel. Nosso último Tadel, nós falamos que nós devemos realmente concentrar nos mesmos velhos e chatos truques, que é o quê? O discipulado. Jesus disse que nós devíamos fazer discípulos. Jesus em nenhum lugar disse que nós devíamos edificar a igreja. Na realidade, o que Jesus disse? Ele disse, eu edificarei a igreja e as portas do inferno não prevalecem contra ela. Mas o que a igreja tem feito? A igreja tem concentrado em edificar a igreja, que não é o nosso papel, isso é papel de Jesus. E nós temos muitas vezes negligenciado a grande comissão, o papel principal que Jesus deu para a igreja. Qual é esse papel principal que Jesus deu para a igreja? Fazer discípulos, fazer discípulos. Agora, lembre-se daquilo que eu expliquei para você. Eu expliquei que nós da Paz Church temos um processo simples, transferível, prático e fácil de colocar em prática, que é o nosso processo de discipulado, de fazer discípulos. Tem 5 etapas esse processo, tá? Pode ser também chamado os 5 degraus na escada da visão do MDA. O nosso processo discipulado, essas 5 etapas são ganhar, consolidar, edificar, treinar e enviar. Então nós ganhamos a pessoa para Jesus. Isso já faz parte de fazer discípulos. É ganhar a pessoa para Jesus. Como? Sendo um exemplo de vida. Você sendo tão cheio de Jesus que você vai atrair outras pessoas para Jesus. Você fazendo e praticando o evangelismo pessoal. Você convidando a pessoa para o life group, para os cultos de celebração, para o culto online, se ainda tiver online. Mas quando for presencial, convida presencialmente, para a pessoa ficar cheia da palavra de Deus, cheia da palavra de Deus. Para ela ouvir a palavra de Deus, a vida dela vai ser impactada, ela vai ter uma experiência na presença de Deus. Uau! Você então vai ganhar a pessoa para Jesus. Ganhar a pessoa para Jesus, isso é extremamente precioso, extremamente importante. Nós também temos uma ferramenta que chamamos a Missão Arca, né, onde são grupos de evangelismo que ganhamos os nossos amigos e as pessoas que nós amamos para Jesus. Muito bem, a segunda etapa do nosso processo discipulado, a primeira é ganhar, a segunda chama-se consolidar. Consolidar. Consolidar, agora eu vou ajudar aquela pessoa a se firmar na fé, crescer espiritualmente, tá? Na consolidação tem várias coisas que nós praticamos, né? Nós praticamos o fator Barnabé, nós praticamos o café com o pastor, a trajetória do novo membro, nós praticamos o acompanhamento inicial, a classe nova criatura, tá certo? Tem várias coisas que nós fazemos para consolidar a pessoa na fé forte, e ela está bem sólida agora, cheia de fé e cheia de amor. Mas nós não queremos só consolidar a pessoa, aí vem a terceira etapa, que é edificar. Edificar agora vamos ajudar a pessoa a crescer em maturidade. E nós vamos fazer isso como? Através de ajudá-la a se envolver e ajudar outras pessoas. Porque lembre-se que maturidade não vem através de acúmulo de informação e de conhecimento somente. A maturidade é a prática da palavra de Deus, ajudando as pessoas e crescendo, sendo edificado, sendo realmente edificado espiritualmente, crescendo em maturidade. Nós ajudamos também ela a experimentar comunhão profunda com outros cristãos. Nós ajudamos ela também a crescer em maturidade nessa terceira etapa, que é o edificar. Nós ajudamos através da classe da nova criatura. Por fim, vem a quarta etapa. A quarta etapa é o quê? A quarta etapa é o treinamento. E nós treinamos a pessoa através do trilho do discipulador, através do treinamento para voluntários, através do Tadel e através do trilho para líder de life group. Você vê que essa quarta etapa começa com T, treinamento.
e ela tem 4 subpontos, que é o trilho do discipulador, treinamento de voluntários, Tadel e trilho do líder de Life Group. Que coisa linda, né? E aí vem a 5ª etapa, que é enviar. Agora a pessoa está sendo enviada. Para quê? Para ganhar almas para Jesus, para fazer discípulos, para liderar a Missão Arca, liderar a Life Group. Olha só, o círculo foi completo. Ela agora está sendo enviada para fazer o quê? Para ganhar, consolidar, edificar, treinar e enviar também. Então é um círculo completo, maravilhoso. É o processo de discipulado, que é fazer discípulos, fazedores de outros discípulos. Uau, que lindo! Deixa eu te falar uma coisa, queridos. Deixa eu te falar uma coisa que vem do fundo do meu coração. Não existe nada neste mundo mais precioso. Não existe um projeto mais sublime, mais glorioso do que ganhar vidas para Jesus e cuidar bem delas. Jesus disse que importa o homem ganhar o mundo inteiro, ser o bilionário mais rico do mundo, mas perder a sua alma, perder a sua salvação, ir para uma perdição eterna sem Jesus. Então vale a pena a gente investir no mais importante, que é ganhar vidas para Jesus e cuidar bem delas. E tem mais. Quando você ajuda a pessoa a entregar a vida a Jesus, você não somente ajuda aquela pessoa no mais importante, que é ter a vida eterna, mas você ajuda ela a ter uma vida vitoriosa aqui nessa vida também. Uma vida vitoriosa com a família, uma vida vitoriosa nos relacionamentos, uma vida vitoriosa de cura, de bênçãos financeiras. Deus quer dar tudo isso para você quando Ele se torna seu pastor de verdade. Por isso que a Bíblia diz, o Senhor é meu pastor e nada me falta. Uau, que coisa maravilhosa, que coisa linda. Agora, qual deve ser o nosso foco? Veja bem, nós temos que entender a importância do foco. A importância do foco. Muitas igrejas bem intencionadas, elas se perdem, porque elas focalizam nisso, focalizam naquilo, e elas esquecem de focalizar no mais importante, que é o discipulado. Então, tudo que a igreja faz, direto ou indiretamente, deve estar trabalhando para esse foco. Na Past Church, tudo que fazemos, de uma forma direta ou indireta, trabalha nessas 5 etapas do nosso processo do discipulado. Tudo que nós fazemos deve estar ajudando, direto ou indiretamente, ou ganhar, e ou consolidar, e ou edificar, e ou treinar, e ou enviar. Entendeu? Então esse é um grande, grande, grande segredo. Agora, deixa eu enfatizar uma outra coisa que é muito, muito, muito importante. Quando a igreja de Jesus foca nas prioridades do próprio Senhor Jesus, tudo muda, tudo muda. Existe uma explosão de crescimento, uma explosão de crescimento em quantidade e qualidade para a glória do Senhor Jesus. Eu não sei se você já ouviu falar do Adilson Iga. O Adilson Iga, ele é um lutador de jiu-jitsu, não de judô, vou falar de judô daqui um pouco. Ele já foi lutador de judô também, mas ele se tornou um grande mestre de jiu-jitsu. Mas quando ele ainda estava começando a explodir na carreira dele, ele sofreu um acidente de moto. Ele mora em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E ele sofreu um acidente de moto, e o braço foi tão danificado que foi preciso amputar o braço dele. Os médicos tentaram salvar o braço dele e não conseguiram. E o Adilson Iga, depois de recuperar daquela amputação do seu braço, né, ele, sabe o que ele fez? Ele falou, assim mesmo eu vou ficar lutando jiu-jitsu. E muitas pessoas acharam que não ia dar conta, mas ele perseverou. Sabe o que aconteceu com Adilson Iga? Ele se tornou um grande campeão de jiu-jitsu. Ele foi até disputar campeonatos mundiais. Ele se tornou um grande mestre de jiu-jitsu. E até hoje ele é reverenciado entre muitos mestres de jiu-jitsu como alguém que superou o Adilson Iga. Agora, existe uma história, não sei se essa história é verdadeira, ela virou uma lenda, de um menino de 10 anos de idade que lutava judô.
E ele também sofreu um acidente, nesse caso, um acidente de carro, e teve que amputar o braço esquerdo dele, esse menino de 10 anos de idade. Mas o treinador dele realmente acreditou no potencial daquele menino, acreditou que ele podia ainda dar a volta por cima, encorajou, mesmo depois da amputação dele, ficar treinando e lutando judô. Aquele menino, então, ficou lutando judô e o treinador falou assim, nós vamos concentrar em um único movimento. Você vai treinar esse um único movimento. E o menino via os outros lutadores de judô aprendendo diversos movimentos. E ele reclamou para o seu mestre, por que eu estou só treinando, vez após vez, um único movimento? O mestre falou, calma, você vai ver. Fique tranquilo, só persevere, você tem que ficar bom, mas muito bom, nesse um movimento. O dia chegou para a competição e todo mundo já estava com muita pena daquele menino, porque pensou, poxa, menino de 10 anos, sem um braço, vai lutar numa competição. E ele, as primeiras etapas da competição, ele venceu facilmente, todo mundo estava aplaudindo. Aí chegou as etapas mais difíceis, e mesmo assim ele foi vencendo para o espanto de todo mundo. Mas aí veio a final daquela competição. O outro lutador era muito, muito forte, muito bom e muito preparado nas todas as técnicas de judô. As pessoas ficaram agora com pena do menino. Um menino de 10 anos que não tem um braço, não tem o braço esquerdo, como que ele vai fazer? E a luta foi enrida. Olha, foi difícil. Foi difícil. Às vezes parecia que o menino ia perder. Mas em um momento chave, onde o oponente dele se descuidou, aquele menino praticou aquele movimento que ele vinha treinando há muito, muito tempo e venceu o oponente e se tornou campeão de toda aquela competição. As pessoas ficaram muito admiradas, falaram como que esse menino, perguntaram para o mestre dele, como que esse menino venceu essa competição? Como que ele venceu? Sabe quem o mestre respondeu? Ele disse, em primeiro lugar, porque ele dominou um dos movimentos mais difíceis do judô. É um dos movimentos mais difíceis de qualquer um dominar. Ele dominou esse movimento, mas dominou mesmo. Segundo lugar, que para combater esse movimento, para poder superar esse movimento, o oponente tem que agarrar no braço esquerdo da pessoa que está praticando o movimento. E o menino não tinha o braço esquerdo. Muitas vezes, Deus vai usar o que talvez você pensa que é a sua deficiência para ajudar você a superar e lutar. Agora, eu peguei essa ideia do judô, de um braço só, com o Steve Murrell, porque o Steve disse o seguinte, a igreja só tem que dominar um movimento, só um movimento, que é fazer discípulos. Fazer discípulos. Se ela dominar isso bem, mas bem mesmo, ela vai vencer e vai superar todas as vezes. Então, a igreja tem que o quê? Ter o foco no quê? No discipulado. Foco no discipulado. Tudo que nós fazemos na Paz Church, tudo vai ser filtrado sempre por esse nosso processo discipulado. Ganhar, consolidar, edificar, treinar e enviar. Isso aí, sempre tudo, foco. E é interessante que esses 5, vocês vão entender no futuro, está 10, nós vamos estar explicando, tá? Mas esses 5 são todos quase, num certo sentido, resumidos em essas 4 etapas, que olha só, café com pastor, né? Primeiro conversão, é 5 etapas, então vamos dizer. Conversão, café com pastor, trajetória do novo membro, trilho do discipulador e trilho
no líder de Life Group. É impressionante, é impressionante. É muito emocionante. Todas essas coisas, talvez até pareçam um pouco confusas, complicadas, se você está ouvindo pela primeira vez. Fique tranquilo. É um movimento bem poderoso desse judô espiritual. Mas você só tem que dominar esse um movimento. E nós vamos estar falando sobre isso em muitos e muitos tadéis. E você vai ficar tão impregnado com isso, que você vai dominar esse movimento. Você vai dominar esse um movimento. E você vai ver a vitória ser avassaladora em todas as áreas. Agora, eu quero dizer o seguinte. Eu já vi isso acontecer. Eu não estou falando só na teoria. Pela graça de Deus, pastorei uma igreja que hoje tem dezenas de milhares de pessoas em Santarém do Pará. Pastorei uma outra igreja em Fortaleza, que também hoje tem milhares e milhares de pessoas. Então aqui em São Paulo, pode ter certeza, eu tenho muita fé, pela misericórdia de Deus, que nós vamos ver milhares e milhares de vidas serem transformadas de verdade. E nós vamos concentrar no nosso judô espiritual de um braço só, que é fazer discípulos. Não esqueça, nós vamos fazer discípulos de todas as nações. E isto é só o começo.